Olá, boa noite. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui para mais uma aula, a nossa 24ª aula sobre o SPED fiscal. Hoje vamos falar do registro C500. Demorou um pouquinho mais para entrar hoje que estou com alguns problemas aqui com a internet, está oscilando bastante. Se ficar cortando aí, podem ficar tranquilos porque eu estou gravando aqui também a aula e assim que eu terminar eu faço o upload dela novamente e vocês não vão perder nada, podem ficar tranquilos, tá? Está oscilando muito aqui, não sei qual é o problema, mas de qualquer forma está sendo gravado. Bom, deixa eu ver quem já está aqui. Alexandre Lourenço, Camila Moraes, Anderson Nunes, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula. Alexandre Lourenço perguntando aqui já como faço para ver as outras 23 aulas. Camila Moraes também a mesma pergunta. Bom, as aulas que a gente ministra aqui toda terça-feira, elas ficam disponíveis. Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão dando feedback aí do áudio, do som, para ver se está tudo ok para a gente começar a nossa aula, certo? Bom, então como é que funciona? A gente ministra a aula terça-feira, ela fica disponível aqui no YouTube até quinta-feira à noite e depois ela sai daqui do YouTube. E a gente tem um grupo fechado no Facebook, onde vocês podem solicitar a participação e essa aula fica disponível até a segunda-feira da semana seguinte. Essa aula, por exemplo, a 24ª aula que eu estou gravando, vai ficar disponível aqui até quinta e no nosso grupo do Facebook até a próxima segunda-feira à noite. Depois disso ela sai do ar definitivamente. E aí o que acontece? Isso que eu estou fazendo, esse trabalho de fazer uma live toda terça-feira à noite, eu estou criando um produto. Que produto é esse? É um produto chamado Comunidade SPED para quem faz. Esse é um dos benefícios que tem dentro do produto. Então a gente vai ter um histórico de todo o SPED fiscal, registro a registro, e a gente vai ter mais algumas coisas lá dentro. Como, por exemplo, uma aula mensal que a gente vai fazer análise do SPED fiscal e vou mostrar qual é a metodologia que eu uso de análise de arquivo. Então, também tem direito a todos os cursos que eu fizer, todas as palestras, treinamentos, tudo vai estar dentro dessa comunidade acessível para quem for assinante dela. E a gente vai abrir as vagas, as inscrições lá por volta do dia 15 de julho, 15 do mês que vem. Então, quem tiver interesse, aqui embaixo tem um link, você pode dar uma olhada, ver como é que funciona a questão da comunidade. E se você se interessar, tem um formuláriozinho onde você pode deixar seu e-mail na lista de espera. A gente vai abrir as vagas só no mês que vem, certo? Então, mas por aqui, Cláudia Casanova, boa noite, Cláudia, bem-vinda. Michele Fernanda Martins, boa noite, Michele, bem-vinda. Bastante gente nova aqui, nunca vi essa galera aqui, que bom. Bom, como é que tá com relação aí à questão do áudio, o vídeo? Me dá um feedback aí se está bom, se está ruim. Eu estou vendo oscilando bastante aqui minha conexão de internet, mas eu estou gravando tudo aqui. Boa noite, será que só aqui que esse vídeo está travando? Bom, eu acho que não. Na verdade, acho que o problema está aqui em casa. A internet está oscilando demais mesmo. Eu coloquei a internet do celular, eu tenho duas internets em casa para isso não acontecer. E botei a internet do celular também aqui, mas mesmo assim não está funcionando, não está dando jeito. Mas podem ficar tranquilos porque eu estou gravando essa live e assim que terminar eu vou fazer o upload dessa gravação que eu tenho aqui no meu computador para o YouTube e vocês vão poder assistir sem travamentos depois. Eu acho que também está travando, ok. Tá oscilando bastante, não sei porquê. Enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconsiderar tudo isso, tá? Se ficar ruim de assistir, tipo, vocês ignoram a aula, pula. E eu vou seguir a aula aqui como se tivesse gente vendo e depois eu vou colocar ela gravada no ar para vocês assistirem depois, se ficar muito ruim aí de assistir. Ok? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar minha aula e vocês deixa para lá, esquece essa aula aqui ao vivo e pega uma gravação depois. Assim que eu terminar aqui eu vou fazer o upload dela e hoje à noite mesmo já vai estar disponível, então amanhã de manhã no máximo vocês já vão conseguir ver essa aula sem travamento nenhum, tá? Bom, a gente vai falar hoje do registro C500. Então esse registro C500 basicamente onde a gente vai escriturar as nossas operações de energia elétrica, de gás canalizado e também de água encanada. Então a gente vai aprofundar nesse registro hoje e na semana que vem a gente vai dar continuidade. Na verdade são 3 registros que são utilizados para escriturar essas operações com energia elétrica, com gás canalizado e com água, que é o registro C500, o C600 e o C700. A gente vai passar por um de cada vez. Hoje a gente vai focar no C500 e filhos e
na próxima semana no C600 e depois no C700, ok? Bom, então eu vou iniciar aqui a nossa aula de hoje. Peço desculpa aí pelos travamentos, mas eu estou gravando aqui essa live e daqui a pouquinho vai estar disponível para vocês poderem assistir aí sem maiores problemas. Bom, vamos lá. Registro C500. O que é que a gente tem no registro C500? Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês acompanharem comigo aí. Aumentar aqui o tamanho. Show de bola. Bom, então o registro C500, ele tem lá... Deixa eu organizar aqui. Pronto. Ele é onde a gente vai escriturar, como já falei, as notas de energia elétrica, de fornecimento de água canalizada e a nota fiscal de fornecimento de gás, certo? E aí, qual a definição, né? Para que serve esse registro C500? Então, ele vai ser apresentado nas operações de saída pelos contribuintes do segmento de energia elétrica e não obrigados, né? Não obrigados ao convênio 115 de 2003, pelos contribuintes do segmento de fornecimento de gás nas operações de entrada e por todos os contribuintes, nas operações de entrada por todos os adquirentes. Então, vai ser nas operações de saída de gás, de energia elétrica e nas entradas por todos os contribuintes adquirentes, tanto de energia elétrica, quanto de fornecimento de gás, quanto de água encanada. Certo? Então, esse aí é o desenho, a utilidade e a finalidade desse registro C500. Quais são as informações relevantes que a gente tem aqui? A gente tem bastante informação relevante, bastante detalhezinho aqui nesse registro que vai ajudar no nosso trabalho do dia a dia. Então, sobre o registro, quais são as informações mais relevantes que nós temos? Bom, a gente pode escriturar apenas os modelos, nesse registro C500, a gente pode escriturar apenas os modelos 06, que é código da conta de energia elétrica, nota fiscal conta de energia elétrica, o 28, que é a nota fiscal de consumo, fornecimento de gás, a nota fiscal de fornecimento de água canalizada, ou água encanada, e tem uma tabelinha aqui que está lá no guia prático da FDCM-SPI que traz para a gente a tabela 4.1.1. O que é essa tabela? O que é que tem nela? Nessa tabela a gente vai encontrar todos os modelos de documentos fiscais utilizados na escrituração do SPED fiscal. Então a gente começa aqui pelo 01, nota fiscal, e aqui ele vem mostrando o modelo. É o código do SPED, aqui a descrição, o modelo da nota fiscal, né, o modelo normal dele, e o registro PAI, o registro em que nós vamos registrar esse modelo de nota fiscal. No nosso caso, a gente vai trabalhar com 06, então se vocês observarem aqui, vocês vão ver que nas aquisições C500 e nos fornecimentos C500 ou C600 ou C700, dependendo da situação. Então, nesse caso, somente as empresas obrigadas aos artigos previstos no convênio 115 de 2003. A gente vai falar um pouquinho sobre esse convênio, não é algo muito... dá para aprofundar bastante porque é uma coisa bem técnica, né? Na verdade, ele fala do procedimento para que você informe, passe as informações das notas fiscais que você emitiu num determinado formato. Tem uma forma de fazer isso. Então, eu envio o convênio, mas não é algo que vai fazer muita diferença, por exemplo, se você não é da área de energia elétrica. E se for, é algo que é bem particular, bem técnico. Então, eu aconselho que você aprofunde e leia lá para poder fazer essa obrigação da maneira correta. Bom, aí a gente tem depois o modelo 28. O modelo 28 nota fiscal de fornecimento de gás canalizados. Gás canalizado, que a gente vai escriturar no C500 ou no C600. E por fim a gente tem a nota fiscal, né, conta de fornecimento de água canalizada, que é o registro C500 ou C600. Então esses são os três modelos de documento que nós vamos escriturar nesse registro C500. E aí quem tiver alguma dúvida sobre os outros modelos, está aqui a tabelinha, só ir consultando onde é que você escritura esse tipo de nota fiscal. Ok? Voltando para a nossa aula, então cobrimos aqui o primeiro ponto, o primeiro aspecto. Segundo aspecto, nas saídas devem ser apresentado pelas empresas obrigadas à escrituração do SPED fiscal pelo perfil A. Então, se você é uma empresa da área de energia elétrica, de comunicação ou da área de água, né? Você vai informar o seu registro C500 nas saídas apenas se você for do perfil A. Então, nas entradas, qualquer perfil de escrituração vai informar as notas fiscais de energia elétrica, de água encanada e de
como de água encanada, gás. E gás encanado nas entradas usando o C500. Tá? Então todo mundo vai usar esse registro nas entradas. E a gente tem aqui uma tabela, que é a tabela dos registros de obrigatoriedade de apresentação. É uma tabela muito interessante porque ela traz para a gente, ela mostra em quais casos, em quais situações eu vou escriturar se é o perfil A, se é o perfil B ou se é o perfil C. Então ele traz uma tabelinha onde ele mostra o registro, a descrição dele e quando é que eu sou obrigado a escriturar esse registro. Se é sempre, tipo, obrigatório, ficar marcado lá com O. Se ocorrer, vai ser OC, se não, ele vai me dizer que é não, vai dar um N. Então eu vou clicar aqui nesse link e a gente vai dar uma olhada nessa tabelinha aqui. Essa tabela está lá ó, na nota técnica da FDCMS-PI 2018-001. Okay? Se vocês conseguem acessar ela através do SPED. Vocês podem vir aqui, por exemplo, pesquisar por SPED. Aí vocês vão cair no site, né, daqui nesse primeiro link. Vocês vão entrar no site do SPED, portal. Aqui vocês vêm na FDCMS-PI. Vem aqui em Downloads, Manuais e Guias Práticos. E aí vocês encontram aqui o guia prático e aqui embaixo a nota técnica, que é essa que eu estou mostrando para vocês o link. Então quando você clicar aqui, vem para essa outra página e você vai clicar nesse linkzinho daqui de baixo. Pronto, aí você chegou no mesmo lugar que eu. Tá? A diferença é que através desse link eu já consigo fazer vocês chegarem direto na página 12, que no caso é a página onde tem essa tabelinha que eu quero mostrar para vocês. Tá? Tem como chegar por fora também. Bom, então nessa tabela o que eu tenho? Aqui eu tenho, nesse item 2.6.1.1, eu tenho um resumo. Né? Então eu tenho aqui o bloco, que pertence o registro, a descrição dele, o registro em si, qual o nível dele, o nível de ocorrência, né? Se é tipo 1 por arquivo, aqui 1 para N, né? Então 1 para vários, aqui são várias ocorrências, e aí vai. Então, e aqui a obrigatoriedade dos registros. Nesse caso, como só tem uma tabela, ele está me dizendo que esses registros são obrigatórios para todos os contribuintes. Se tiver alguma exceção, ele vai dizer. Então, quando está O aqui, ó, quer dizer que é obrigatório. Então, show, faça sol, eu vou ter que informar esse registro. Nesse caso, 000, 0, né, 4 zeros, o 0001, o 0005. E o 0015 eu vou informar se ocorrer. Ou seja, se eu tiver, nesse caso aqui, uma inscrição de contribuinte substituto. Se eu tiver uma inscrição de contribuinte substituto, eu vou informar. Se não, eu não preciso informar. Dados do contabilista. Então, eu vou informar, obrigatoriamente, se o perfil for A ou B. Se eu tiver, então, perfil C, quer dizer que eu não sou obrigado a informar os dados do contabilista. Certo? Lá na minha escrituração de SPED fiscal. E assim vai. Mas o que interessa para a gente agora, que é o bloco B, obrigatoriedade, pessoal do Distrito Federal. Bloco C. Então, isso aqui que interessa a gente hoje. Então, a gente vai buscar aqui. Isso aqui tudo a gente já fez aula falando C, 61, 65, 610 e vai seguindo o jogo até que a gente chega aqui no C500, esse aqui. Então aqui. Só que tem um detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês, que é aqui no iniciozinho, ó. Pera aí. Aqui. Então note que a obrigatoriedade aqui, ele vem trazendo uma tabelinha só. Então a tabela B, a gente sabe que o bloco B é exclusivo para os contribuintes do Distrito Federal hoje, então tem uma tabelinha só. Quando você vai para a tabela C, para o bloco C, você vai começar a ver que tem uma obrigatoriedade de registro definida por perfil. Você tem perfil A, perfil B, perfil C. E aqui você tem ó, entrada e saída. Então essas duas primeiras colunas a gente vai ter perfil A, depois as duas perfil B e as duas últimas perfil C. Então primeiro sempre entrada e a segunda coluna saída. Então aqui que eu vou descobrir quando é que eu tenho que informar determinado registro ou não. Então, às vezes, quem acompanhou as aulas que a gente falou do registro C300 e C350, eu já vou usar como exemplo prático, a gente viu que tinha algumas situações que era um que era outro. Então, C500, C300, por exemplo. Então, eu vou informar ele, perfil A, na entrada, não, na saída, não. Perfil B, eu vou informar na entrada? Não, só na saída. E no perfil C, não vou informar na entrada, eu vou informar só na saída. Já o C350, eu não informo na entrada, o perfil A eu não informava de jeito nenhum, só que agora eu já passei a informar. Então, qual é a informação que eu tenho aqui? C300, no perfil A eu não vou escriturar, nunca, só B e C. E o C350 eu só vou escriturar se eu for perfil A. E B e C não, como está aqui. Então é assim que a gente vai fazer a leitura dessa tabela. Okay? Então já fizemos
o reconhecimento, fizemos um treinamento aqui com o C300, C350 e agora a gente vai para a nossa aula aqui, então o registro C500, que é o que a gente está estudando hoje. Então, o C500, eu vou escriturar ele, então ver aqui tem várias ocorrências, né? Então, nas entradas do perfil A eu escrituro, se ocorrer, do perfil B também e do perfil C também. Então, perfil A, B e C, eu vou escriturar os registros C500 nas entradas. Já nas saídas, eu vou informar se for perfil A. Se for perfil B, não. Se for perfil C, também não. Então, esse registro C500, que é o que a gente vai estudar hoje, ele é obrigatório nas saídas apenas para quem é contribuinte, é obrigado a escriturar o SPED fiscal no perfil A. Já quem for receber, então quem está adquirindo nota fiscal de conta de energia, com conta de energia elétrica, a água encanada, o gás canalizado, ele vai informar no registro C500 também, independente do perfil dele. Então notem que está aqui com OC, perfil A, OC, perfil B, OC, perfil C. O que é que o OC quer dizer? Obrigatório se ocorrer. Os registros filhos C500, ele vai ser obrigatório se existir o C500, C510 na verdade, né? Vai ser obrigatório se existir o C500, só nas saídas do perfil A. Então, o registro filho, C510, que são os itens do documento fiscal, eu só vou informar nas saídas e se eu for do perfil A. E o último registro que a gente vai ver hoje que vai ser o registro C590. Então, a gente tem aqui a escrituração do perfil A. Então, se existir, eu vou informar na entrada e na saída do perfil A. No perfil B, só na entrada. E no perfil C também, só na entrada. Então, foi o que a gente viu mais ou menos lá também no registro C500. Tá? Então, essa é a forma que a gente vê qual a obrigatoriedade por perfil do meu registro, do registro que eu preciso escriturar no meu SPED fiscal. Então, matamos também esse ponto aqui. Terceiro ponto que a gente tem. Nas emissões de documentos para cada registro C500, obrigatoriamente devem ser apresentados pelo menos um registro C510 e um registro C590, observadas as exceções. Então a gente já viu lá, acabou de ver, que o registro C510, segundo essa tabela aqui, ele só vai ser apresentado, então aqui a entrada, nas saídas do perfil A. Então ele está informando aqui, cadê? Ele está informando que eu vou informar pelo menos o C510 e o C590, só que tem algumas exceções. Tá? Então quais são as exceções? Exceção 1. Para documentos com código de situação cancelado ou cancelado extemporâneo, não poderá ser apresentado nenhum registro filho. Então, nos casos em que eu tiver um registro C500, nesse caso nas saídas, né, que eu não vou escriturar documento cancelado nas entradas. Então, eu não vou informar nenhum registro filho, nem o C510 e nem o C590, que são os registros filhos que nós temos aqui hoje no nosso campo de estudos. Exceção 2. Notas fiscais complementares e notas fiscais complementares extemporâneas. Então, o registro C590 é obrigatório e deverá ser observada a obrigatoriedade de preenchimento de todos os campos. Os demais campos e registros filhos dos registros C500 deverão ser informados se existirem. Então, aqui em nota fiscal complementar e complementar extemporânea, eu vou informar geralmente nas saídas também. Né? Não faz muito sentido eu ter até faz, né? Na verdade, eu tenho uma nota fiscal complementar na entrada. Digamos que ele tributou de maneira equivocada, eu tenho que tributar essa diferença porque ele tem que pagar o imposto. Então eu vou acabar recebendo a nota fiscal normal e a nota fiscal complementar do imposto, embora eu não me acredite, né, nas entradas nessa situação. Tem alguns casos que eu posso me acreditar de energia elétrica, mas é algo bem específico e cai no campo de incidência do ICMS, não é o nosso foco, a gente não vai abordar isso aqui. A gente vai abordar basicamente a forma de escriturar isso dentro do SPED fiscal. E a terceira exceção que a gente tem, que é para documentos fiscais emitidos com base em regime especial ou norma específica, que é quando tem um código da situação 08, que fala exatamente que é quando você emite o documento com alguma norma específica, obedecendo alguma legislação. Ele fala que deverão ser apresentados os registros C500 e C590 obrigatoriamente. E os demais registros, os filhos, nesse caso o C510, se estes forem exigidos pela legislação fiscal. Então a legislação ela geralmente vai definir uma forma de você emitir um tipo específico de documento. Então o que ele está dizendo aqui, então você vai usar o código 08 porque você está seguindo a norma da Cefaz que te obrigou a fazer dessa maneira.
E lá nessa norma ele também vai definir se você vai escriturar os itens ou não. Ah, não precisa escriturar os itens, então só C500 e C590, isso é obrigatório, está aqui no guia prático. E os C510, que são os itens, você vai escriturar de acordo com a exigência que a sua Cefaz fizer ou não. Então são essas as 3 exceções que a gente tem para aquela regra de ter sempre um registro C500 ou C510. Tá? E a gente tem também uma outra que não está escrita aqui, mas que de uma certa forma vai valer, que é quando eu dou entrada nas mercadorias. Né? Então eu não vou escriturar também o registro C510. Por que a gente fala isso? Então se a gente vier aqui no registro, naquela tabelinha que a gente acabou de ver, a gente vai ver que nas entradas, em nenhum momento eu vou escriturar o registro C510. Tá? Então também seria uma exceção a essa regra. Então, além das notas fiscais canceladas, complementares, das emitidas com o código de situação 08, eu também não vou escriturar o registro C510 nas entradas. Ok, coberto esse ponto, vamos para o próximo, que é documentos de entrada. Os campos de valor do imposto, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito, ou seja, enfoque do declarante. Então, nesse caso, eu vou levar em consideração aquela regrinha, né? Como é que funciona? Hoje, né, atualmente, eu não posso me creditar das minhas aquisições de uso e consumo. Então, se eu sou um estabelecimento comercial, por exemplo, e eu adquiro energia elétrica para o meu consumo da loja, eu vou escriturar essa nota fiscal, esse documento, né, essa conta de energia elétrica no meu SPED fiscal, porém, eu não vou me creditar do ICMS nesse caso. A mesma coisa para água encanada, e a mesma coisa para o gás canalizado. Tá? Ah, mas tem uma situação em que eu posso pegar o crédito do ICMS se eu for, por exemplo, uma indústria e eu usar energia elétrica no meu processo produtivo. Pode sim, tem essa possibilidade. Porém, tem todo um processo que precisa ser feito, né? Não é só pegar a nota fiscal e dizer que você tem um crédito. Tem as situações que você precisa de um laudo, né? Às vezes é misturado lá o pessoal da administração com a linha de produção. Então você teria que ter contadores, inclusive, diferentes. Um contador só para a área de produção, um contador de energia elétrica só para as demais áreas da empresa. Esse teria, no caso, 2 contas de energia elétrica e às vezes tem um laudo que precisa ser gerado para que você possa aproveitar aquele crédito de ICMS. Ou nos casos em que é um contador só, aí com certeza tem que ter o laudo, porque tem que ter alguém para avaliar quantos por cento mais ou menos daquela energia que você está pagando mensalmente foi para a produção ou foi para a área administrativa. Tá? Mas a gente vai focar hoje aqui na nossa live, na nossa aula, na situação comum, corriqueira, que é aquela em que a gente escritura a nota fiscal, mas não tem direito ao crédito de ICMS. Bom, prosseguindo um pouco mais, a gente tem aqui mais um ponto, que é o registro obrigatório das operações de saídas apenas para os documentos emitidos do convênio ICMS 115 de 2003, ou quando dispensados pela Cefaz na entrega do arquivo previsto naquele convênio. Então, o que é esse convênio ICMS 115 de 2003? Ele tem um linkzinho aqui que vai levar a gente direto para lá do site da Confaz. A gente já vai cair direto no link do convênio. Enquanto ele vai carregando aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega sem ter o link direto. Né? Então, uma forma que você pode fazer é colocar aqui, escrever convênio ICMS 115 de 2003 e aí você já vai provavelmente achar logo o primeiro link para esse convênio. Então é só clicar e acessar. Mas digamos que eu fiz essa pesquisa e não achei tão fácil. Como é que eu faço? Aí você volta lá no Google, vai digitar aqui Confaz, volta, Confaz. Vai pesquisar, primeiro link, clicou aqui, sítio Confaz, vai carregar. Demorando. Enfim, deixa eu decidir aí. Então, depois eu mostro o restante do processo. Você vai vir aqui, convênio ICMS 115 de 2003, e aí tem todo esse texto aqui explicando como é que vai funcionar a emissão de documentos fiscais e a declaração desses documentos emitidos no caso das empresas, que são de energia elétrica, de telecomunicações ou de comunicação. Tá? Então, esses modelos aqui.
Então, aqui ele fala, dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica. Então, tem todas essas situações aqui dentro. Então, ele vai falar dos modelos de documento fiscal que você vai utilizar, né, que está dentro dessa regra. Ele fala sobre a IDF, que pode ser dispensado. Ele fala sobre a numeração da nota. Então, tem algumas situações bem técnicas aqui. Como é que você vai emitir a nota, o que é que tem que ter nela. E aí depois ele fala como é que você tem que gravar essas informações. Então, se você tem até 1 milhão de documentos emitidos por mês, você vai gravar num CD. Se você tem mais de 1 milhão, você vai gravar num DVD. E que não seja regravável, né? Então, um CD que você não possa regravar a informação. Aí tem chama MD5, né, que é uma forma de criptografia. Então você vai passar um código para ele e aí você manda a informação e recebe um recibo com esse código. Então esse código ele vai garantir que aquela informação que você enviou, no caso de uma fiscalização, por exemplo, ele vai te pedir uma cópia das informações, vai pedir uma cópia do CD. Então ele vai verificar se essas informações que vieram no CD estão de acordo com o código. Tem uma forma de fazer esse cálculo. Então você pega lá um arquivo, por exemplo. Hoje em dia tem até na internet você consegue fazer isso. Eu estava testando hoje quando estava preparando a aula. Então você tem lá um link, você bota lá gerar MD5. E aí vai ter um sitezinho, você pega um arquivo de com o SPED fiscal. Pega o SPED fiscal, subir e ele me dá um código alfanumérico. Tem letra e tem número lá. E aí eu pego esse código, por exemplo, e mando eu sou a Cefaz, recebeu o arquivo, eu mando esse código para o contribuinte. E depois eu quero fiscalizar ele, eu quero ver os documentos mais de perto. Aí eu peço para ele mandar esse CD ou DVD, dependendo da quantidade de documentos que ele emita no mês. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse CD que ele me deu e vou fazer esse processo de MD5, gerar esse código. E vou comparar com aquele código que está no recibo que eu entreguei para ele. Se tiver diferente, então quer dizer que ele alterou alguma coisa. Aí nesse caso ele vai ser intimado, né, a reapresentar as informações. E se novamente ele mandar informação que não esteja batendo com um hash, né, que chama hash, o código alfanumérico que você recebe, então ele vai ser intimado, né, ele vai ser autuado. Então, tem essas particularidades todas aqui dentro desse convênio. Acho que não vale muito a pena a gente dissecar isso, até porque também não é o nosso objetivo aqui, mas quem trabalha na área de energia elétrica, telecomunicação, comunicação e estiver obrigado a esse convênio, vale a pena estudar. Inclusive tem um anexo único aqui, que tem informações ainda mais detalhadas para quem trabalha nessa área. Tá? E o site ainda não chegou, o FAS ainda não entrou. Se a gente estivesse esperando aqui, a gente ia estar passando maus bocados. Bom, acho que não vai mesmo não. Bom, deixa lá, depois eu mostro para vocês. Beleza, vamos prosseguindo aqui. Então tem o meu convênio, 113 de 2003, já foi. Eu vou ter perguntas frequentes. É uma questão aqui bem interessante. Olha só isso aqui. O que é que ele está perguntando? Ele está perguntando, notas fiscais, o que é o perguntas frequentes? Né? Ele é um documento que você encontra lá no site do projeto SPED também. Acho que minha internet não está muito boa. Deixa eu ver aqui, SPED. Se a gente consegue acessar para mostrar. SPED. Aqui, pronto. Vou clicar aqui em SPED. Daqui eu vou em FDC MSPI. Uma vez aqui eu vou lá em manuais, guias práticos, perguntas frequentes. Aqui embaixo, o último link. Então eu vou clicar aqui. E aí eu vou, mais uma vez, chegar nesse linkzinho, clicar, e aí eu vou abrir o documento, que vai ter várias perguntas, várias questões aqui relacionadas à escrituração do SPED fiscal. E foi uma coisa que inclusive me ajudou bastante quando eu estava começando, quando eu estava estudando sobre o SPED fiscal. É um documento bem interessante, traz bastante questões muito relevantes para a nossa atividade, para o nosso trabalho do dia a dia. Bom, então eu tenho esse documento aí. E lá na pergunta 11.17.5.1 eu tenho a seguinte questão, né? Notas fiscais conta de fornecimento de água canalizada, modelo 29, nas aquisições devem ser escrituradas, que é uma dúvida que muita gente tem, né? Então eu devo escriturar a nota fiscal de energia elétrica no meu SPED? E aí o que é que o fisco responde?
aquisição de água por meio de notas fiscais conta de fornecimento de água canalizada, modelo 29, devem ser informadas nos registros C500 e C590. Então, sim, eu tenho que escriturar as minhas contas de água no SPED fiscal. Da mesma forma que eu tenho que escriturar notas fiscais de comunicação e telecomunicação e as notas fiscais de energia elétrica. Isso por quê? Porque são todos os produtos tributados pelo ICMS. Então, nesse caso, eu também estou obrigado a escriturá-los no meu arquivo. Ok? Deixa eu ver se está funcionando aqui esse link. Pronto, ele trouxe para a gente. Então, aqui já o link direto na página 39. Então, aqui você já consegue acessar a pergunta de água canalizada, essa aqui mais de baixo. Então, essa aqui é a pergunta e essa é a resposta do fisco. Está lá escrito no documento. Ok, fechamos aqui o ponto das particularidades sobre o registro, né? Sobre o registro em si como um todo. E o que a gente tem agora? A gente tem agora algumas informações relevantes, não sobre o registro, mas sobre os campos, né, que estão dentro do registro. O primeiro campo que a gente vai observar é o campo Código de Classe de Consumo. O que é esse código, né? Então ele tem aqui, ó, se o modelo for 06, que é energia elétrica ou gás canalizado, preencher com um dos valores. Que valores são esses? Esses que estão aqui. Então, comercial, consumo próprio, iluminação pública, industrial, poder público, residencial, rural ou serviço público. Já se for modelo 29, que é água encanada, eu vou obedecer a regra que está aqui nessa tabela de classe de consumo de água canalizada, que também está lá na tabela 4.4.2, daquela mesma nota técnica que a gente viu. Nota técnica que inclusive tem aquela tabelinha lá de obrigatoriedades, tá? Só que num outro ponto. Então, vou clicar aqui e a gente já vai cair lá na página 34, que é onde tem essa informação que é relevante para a gente. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou encontrar 06, que é energia elétrica, tá? Nesse caso aqui, ó, que se for energia elétrica ou gás, eu vou preencher com esses valores aqui. Na verdade é outra coisa, aquilo ali, perdão. Esse modelo 29 eu vou considerar essa tabelinha daqui de baixo. Começa na página 34. Então, classe de consumo de água canalizada. E aqui eu tenho vários códigos. Então, um registro consolidando documentos de consumo residencial até R$50, até 100, 200, até 1.000 e acima de R$1.000,01. E depois eu tenho um registro consolidando documentos de consumo comercial ou industrial, que vai também de 50 até mais de R$1.000. E aí também tem registro consolidado para consumo de órgão público e outros tipos de consumo. E por último tem aqui um documento, um registro por documento fiscal emitido, que é o que eu aconselho que vocês utilizem quando forem escriturar o SPED fiscal de vocês, né? Mais garantido, mais certo. E aqui é a tabela de classes de consumo de gás canalizado. Então segue o mesmo jeitão da tabela de água. Aqui o serviço de comunicação e telecomunicação. E aqui, faixa de tabela de consumo de energia elétrica. Então, todas essas tabelas a gente vai encontrar aqui no manual de orientação, na nota técnica 2018-001. Já está na versão 2.0. Maravilha. Então, ok, entendi isso tudo. Agora, como é que a gente faz na prática, né? Como é que a gente vai escriturar isso, por exemplo, dentro do meu SPED fiscal? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, né, a partir de agora. Bom, antes disso, vamos dar uma olhada aqui. Aliás, enquanto espera carregar, vamos dar uma olhada nesse outro registro aqui, que é o campo total fornecido consumido, né, que é o valor, formar o valor em reais referente ao fornecimento de energia elétrica. Então, quando eu informo minha nota fiscal de energia elétrica, inclusive eu trouxe até minha continha aqui de energia elétrica para a gente dar uma estudada. E tem uma forma de preencher isso no meu SPED fiscal, né? Não é de qualquer jeito. Eu não chego lá e informo só o valor total da nota e acabou. Não pego o crédito de ICMS e está tudo certo. Tem uma forma de fazer essa escrituração, tem um jeito certo de fazer. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula de hoje, quando a gente for já para a parte mais prática. Então eu vou aqui carregar o meu SPED fiscal de exemplo, que eu sempre uso nas aulas, para a gente mostrar como é que vai funcionar nesse caso. Então estou aqui dentro do meu SPED e vou fazer uma escrituração. Então aqui eu tenho os documentos fiscais de entrada, de aquisição, tá? Bloco C, D, e eu tenho os documentos de saída.
Então, vamos começar pelo exemplo de entrada. Então, eu tenho nota fiscal, que a gente já viu, que aqui é bloco C, C100. A gente viu conta de energia elétrica e água? Não, a gente vai ver isso hoje, agora. Então, hoje a gente vai estudar isso aqui. Então, eu já fiz alguns testes mais cedo, mas eu vou desconsiderar isso aqui. Vou deletar e vamos começar do zero. Então, notem que eu tenho aqui 3 abas, tá? Então, eu tenho a aba da nota fiscal de energia elétrica, da nota fiscal de fornecimento de gás canalizado e da nota fiscal de conta de fornecimento de água canalizada. Então, vamos começar pela energia elétrica. Eu vou escriturar aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, o código da situação. Né? Tem que ser geralmente um documento regular para poder escriturar. Eu tenho outras opções aqui. Normalmente vai ser um documento regular. Emitente terceiros. Não foi eu que emitia a conta de energia, então foi a emissão de terceiros. Código do participante. Então, aqui eu vou cadastrar, por exemplo, aqui na Bahia Coelba. Então, eu coloquei aqui como exemplo fornecedora de energia elétrica. Então, esse aqui é o meu participante, a empresa que emitiu a conta contra mim. O número do documento. Então, eu vou buscar aqui. Se vocês observarem, não sei se vai dar para ver, deixa eu aumentar aqui. Tem aqui no cantinho, número, nesse cantinho aqui, número da nota fiscal. Essa abinha aqui. Então, aqui é onde você vai encontrar o número do documento. E uma vez com ele na mão, você vai informar ele aqui. No meu caso, é 37.104.0157. A série dele, então a série que ele está dizendo que é única. Então eu vou deixar vazio, vou botar um U aqui. Subsérie eu vou deixar em branco. E a data da emissão, que traz aqui também. No meu caso foi 24 de maio de 2019. Como esse SPED é do mês de março, eu vou colocar em março para não dar problema aqui. Data da saída, eu vou botar a mesma. E agora, a classe de consumo de energia, gás e água, que foi aquilo que a gente estava vendo agora na aula, aquela parte lá da classe de consumo, que é isso aqui. Então eu vou escolher um desses. Qual que eu vou escolher aqui? Vamos lá, deixa eu voltar aqui na FD. Então, classe de consumo de água, gás ou energia elétrica. No meu caso, energia elétrica, eu vou escolher aqui uma que seja relativa a isso. Então, comercial, consumo próprio, iluminação pública, industrial e assim vai. Qual a situação que melhor se aplica para mim nesse caso? Bom, eu como pessoa, faz de conta que eu não sou uma pessoa física, tá? Porque eu estou lançando um documento de uma empresa, por exemplo, que seja comercial. Então eu vou lançar como comercial? Não necessariamente. O que é que esse comercial aqui significa? Que você está comercializando energia elétrica. Né? Embora não seja tão evidente assim, tem empresas que revendem energia elétrica. Ela compra energia elétrica de uma estação, produz e revende isso. Então existe esse tipo de operação. Tá? No nosso caso, a gente vai lançar aqui como consumo próprio. Se eu fosse, por exemplo, um industrial, então nesse caso eu poderia, por exemplo, lançar aqui como industrial, né, dizendo que eu sou uma indústria e estou consumindo essa energia elétrica para o meu processo industrial. Eu entendo que não, eu entendo que também vai ser consumo próprio. O que vai diferenciar é exatamente esse laudo, essa autorização que você vai ter do fisco para poder lançar a nota fiscal de energia elétrica com crédito de ICMS. Tá? Então, eu lançaria aqui sempre como consumo próprio, que foi o que realmente aconteceu. Aí a base de cálculo do ICMS. Eu vou pegar aqui? Não. Notem que ele não dá nenhum erro. Então, nem preciso preencher esses campos aqui. Eu vou deixar eles em branco. Ok? Aí eu tenho o número total do documento fiscal. Então, o número total do documento fiscal é o número o valor da minha conta a pagar. Né? Então, no meu caso aqui está dando 155,73. E agora que começa a brincadeira. Então, o valor total fornecido consumido. O que é esse valor total fornecido consumido? Né? A lógica nos diz que é para colocar igual ao que está na nota fiscal, 155,73. Mas será que é bem assim? Bom, e é isso que a gente vai ver agora. Então, voltando aqui para a nossa aula, a gente vai ver que esse campo, valor total fornecido consumido, tem o objetivo da gente informar o valor em reais referente ao fornecimento de energia elétrica. E aí agora a gente vai começar, quem não conhece, vai começar a conhecer um pouco melhor a conta de energia elétrica. Por quê? Se vocês pegarem sua conta e forem observar, vocês vão ver que o valor total da conta não é referente a apenas o consumo de quilowatts que você teve. Tem algumas coisas. Então no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho o consumo ativo, que é em quilowatts, que é o que eu realmente consumi de energia elétrica. Eu tenho acréscimo bandeira amarela, ou seja, que é uma taxa que a gente paga, né, caso você, com base na quantidade de quilowatts que você consumiu, então lá a bandeira amarela, vermelha, verde. No meu caso eu estou na bandeira amarela.
E aí você tem contribuição de iluminação pública municipal, ou seja, uma taxa, né, como se fosse uma taxa que você paga para ajudar a iluminar a cidade. E aí tem uma compensação de MIC 03 de 2019, não sei o que é isso, acredito que seja, tipo, faltou energia aqui, e aí fiquei algum tempo sem ter acesso e eles me reembolsaram por alguma forma, ou alguma outra coisa que eu não sei o que é. Mas o fato é que a minha conta de energia elétrica é composta de todas essas questões, não só o valor do consumo. Então, qual vai ser o meu valor do consumo? Vai ser o valor que eu efetivamente consumi. Então, se você pegar a sua conta de energia elétrica e olhar aqui na discriminação, você vai ver consumo ativo, kWh. E aí você vai ver a quantidade, no meu caso aqui foram 177 kW, e um preço de 0,8303, aí tem várias casas decimais. Então, essa soma, esse cálculo todo, deu R$ 146,98. Então, foi essa quantidade de quilowatts que eu consumi e que eu tenho que informar no valor fornecido. Quem está dizendo isso? Sou eu? Não. Olha só o que diz aqui no Perguntas Frequentes, na questão 11.17.1.1. No campo VL Fornec, né, que é o valor total fornecido, do registro C500, deve ser informado o valor total fornecido, consumido, ou o valor do consumo descontado os valores de impostos, taxas, contribuições e etc. Então, qual é a dúvida? Em cima desse valor aqui, eu vou abater o valor que eu paguei de CMS, de PIS e COFINS, por exemplo, ou vou informar o valor consumido direto? E o fisco responde: o valor informado deve ser igual à quantidade multiplicada pelo preço de quilowatts ou metro cúbico para energia elétrica ou gás, respectivamente. Então, se for energia elétrica, quilowatts-hora, e se for gás, metro cúbico. Os impostos incidentes já estão inclusos neste valor. Então, o que é que eu vou informar aqui? O meu consumo ativo, no caso da conta de energia elétrica. Então, eu vou voltar lá no meu SPED fiscal e aqui eu vou informar o valor que está aqui na minha conta de consumo ativo, que foi R$ 146,98. Está lançado. Agora eu tenho aqui valor total do desconto. Então, eu tenho até aqui um valorzinho de desconto, né? O valor de R$ 1,57, que na verdade é uma compensação. Mas nesse caso aí eu vou considerar aqui como um desconto. Então, eu vou lançar como R$ 1,57. Aí eu tenho aqui um valor, eu tenho um valor de contribuição de iluminação pública, mas não vamos mexer nisso agora não. Vamos avançando. A gente tem agora o valor de despesas acessórias. Então, o que são essas despesas acessórias numa conta de energia elétrica? Vamos voltar para a nossa aula, para a gente ver se a gente encontra alguma coisa aqui que nos ajude a entender isso. Então, a gente tem aqui, ó, o valor total das despesas acessórias e tem o valor total cobrado em nome de terceiros. Então, vamos lá para... Deixa eu ver o que está na ordem primeiro aqui. Primeiro tem o valor das despesas acessórias. Vamos considerar, então, o que está na ordem do SPED. Vou puxar isso para cima. Então, o valor total das despesas acessórias. Né? O que é esse campo? O que é que eu tenho que informar nele? Informar o valor total das despesas acessórias indicadas no documento fiscal. E aí, isso não diz muita coisa para a gente, é a informação que a gente tem lá no guia prático. No Perguntas Frequentes, o que é que eu tenho? Eu tenho a pergunta 11.17.2.1 que diz: o que deve ser informado no campo valor dos descontos, né? O valor total das despesas acessórias do registro C500? E ele responde para a gente. Tudo isso aqui tem esse linkzinho que eu estou apontando para vocês, tá? Ele já leva direto para a página em que a questão está. Então, nesse caso aqui, eu vou descer mais um pouquinho e vou encontrar a minha pergunta que está aqui. Então, aqui está o original, certo? Beleza, o que é que tem aqui? Neste campo devem ser informados os valores excluído o consumo de energia elétrica, o gás, sobre os quais incidam o ICMS e ou contribuição. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nesse campo eu tenho lá meu valor da minha conta, eu tenho o consumo e eu tenho também a base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS. No caso da conta, deixa eu voltar aqui, a gente tem, no meu caso aqui, a gente tem a leitura, né, dos meses, quanto foi que você consumiu, e eu tenho aqui também, logo do ladinho aqui, esse campo, essa parte aqui, é onde eu tenho PIS, COFINS e ICMS. Então aqui eu tenho um valor de base. Que valor de base é esse? É R$ 149,17 no meu caso. Então eu tenho uma alíquota de 27% para o ICMS, uma alíquota de 1,16% para o PIS e uma alíquota de 5,35% para a COFINS. Beleza. Só que qual é o lance? O meu consumo ativo foi de R$ 146,98, R$ 146,98. E a minha base de cálculo do imposto é de R$ 149,17. Então tem uma diferença aqui, certo? E aí o que é que está dizendo lá no Perguntas Frequentes?
neste campo devem ser informados os valores excluído o consumo da energia elétrica ou gás. Então, qual é o meu consumo? Lembra? O consumo ativo, que é esse de R$ 146,98. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar minha calculadora aqui e vou fazer o cálculo. Eu tenho de base de PIS, COFINS e ICMS aqui, R$ 149,17. Eu vou abater meu consumo. Qual é o meu consumo? R$ 146,98. Então, quando eu abato esse valor, me sobra R$ 2,19. É esse valor que eu tenho que lançar lá nas minhas despesas acessórias. Então, o que eu vou fazer agora? Vou chegar aqui e vou colar o valor de R$ 2,19 de despesas acessórias. Coincidentemente, esse valor de R$ 2,19 aqui na minha conta é referente ao acréscimo da bandeira amarela. Então, se você não tiver mais nenhum outro fator, nenhuma outra parte da conta que entre na base de cálculo do ICMS ou do PIS e da COFINS, então, esse valor da bandeira que vier na sua conta é esse valor das despesas acessórias. Ok? Beleza. Aí, serviços não tributados pelo ICMS. Não estou vendo nenhum serviço aqui na minha conta. E tem o valor cobrado para terceiros. E aí, o que é esse valor cobrado para terceiros? É uma coisa também que não é muito claro lá no guia prático. Voltando para a nossa aula, vamos ver o que é que diz. O que o guia prático diz sobre isso. Valor cobrado em nome de terceiros. Informar o valor total das taxas e demais receitas cobradas em nome de terceiros. Beleza. Lá no Perguntas Frequentes, sempre salvando a gente, ele vai dizendo o que é esse valor cobrado por terceiros. Então, no campo valor terceiros do registro C500, deve ser informado o valor total cobrado em nome de terceiros. Sendo assim, deve-se informar as outras contribuições constantes na conta de energia elétrica, por exemplo, os valores referentes à taxa de iluminação pública, que é o que eu tenho aqui, contribuição de iluminação pública municipal. Aí a resposta dessa faz: neste campo devem ser informados todos os valores cobrados que sejam receitas de terceiros, inclusive taxa de iluminação pública. Beleza, o que é que eu vou fazer agora? Eu sei que essa taxa está envolvida, está incluída, Então, eu tenho aqui três coisas na minha conta. Eu tenho o consumo ativo, eu tenho a bandeira e eu tenho essa contribuição ainda daquele desconto lá que eu já lancei. Então, são 4 itens. Desses 4 itens, eu já lancei 3, que foi o consumo, o acréscimo da bandeira e a compensação com o desconto. Sobrou apenas a minha contribuição de iluminação pública. Então, nesse caso, eu vou lançar esse valor aqui, o valor cobrado por terceiros. Porque se é uma contribuição de iluminação pública, quer dizer que a Coelba, que é no meu caso aqui da Bahia, ela vai repassar esse valor para o município. Estou vendo aqui que é pública municipal, então provavelmente ele vai repassar esse valor para o município. Então, é como se fosse meio que uma substituição tributária, que ele vai lá, cobra a substituição na nota e recolhe para o governo. Então, nesse caso, ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa, ele só está trabalhando como um cobrador de taxas. Então, no meu caso aqui, a taxa foi de R$ 8,13 e lancei. Aí agora eu vou bater as informações, vou ver se está tudo dando certo. Vou pegar aqui minha calculadora e vou ver. Eu tenho R$ 146,98 de consumo, mais R$ 2,19 de bandeira amarela, mais R$ 8,13 de contribuição de iluminação pública. E eu tenho um desconto de R$ 1,57, que foi referente à compensação DEMIC de março de 2019 aqui, que ele está me dizendo. Então, isso tudo tem que dar R$ 155,73, que é o valor total da minha conta. E é exatamente o que deu. Então, notem que o meu lançamento da conta ele é composto de todos esses pontos aqui. Então, quando você for lançar uma nota fiscal de energia elétrica, você tem que estar atento a todas essas situações aí quando você pegar a conta. Então, fiz aqui meu lançamento, salvei. Notem que tem vários campos ainda abertos. Tem o campo de PIS e COFINS, por exemplo. Tem esse serviço não tributado. A gente já viu que não vai entrar aqui, porque não aparece nenhum serviço na minha conta. E eu tenho esses campos aqui de código de informações complementares, tipo de ligação e código de grupo de tensão, que são as outras questões que nós vamos ver a partir de agora. Então, cobrimos aqui esse ponto de valor de terceiros. Os campos de PIS e COFINS, como é que eu trato? Bom, no caso dos campos de PIS e COFINS, eu não vou escriturar eles porque, geralmente, quem está obrigado a escriturar a FD Contribuições, ele não precisa escriturar os valores de PIS e COFINS no SPED fiscal, certo? E as empresas do Simples, embora não estejam obrigadas a FD Contribuições, eu acredito que também não devam escriturar o SPED fiscal, de uma especulação minha, depois eu posso até procurar ter certeza sobre isso, mas porque eles pagam isso através do Simples, em cima do valor do faturamento.
Então não faria muito sentido lançar valores de PIS e COFINS no seu expediente fiscal, mesmo das empresas do Simples Nacional. E o campo do código da informação complementar do documento fiscal. O que a gente tem aqui? O valor informado no campo deve existir no registro 0450. O que é esse registro 0450? Bom, esse registro, deixa eu salvar aqui, ele está aqui, ó, no bloco 0, com tabelas do contribuinte. Eu vou vir aqui no 0450, informação complementar. Então aqui eu vou colocar informações que sejam de interesse do fisco, né? Aquela campo lá, dados adicionais da nota fiscal. Então é isso que eu vou informar. Deixa eu ver se tem alguma informação relevante aqui. Tem aqui informações importantes, mas eu acredito que as informações que estão aqui são mais para o contribuinte, para quem está comprando energia elétrica do que para o fisco. Bom, de qualquer forma, o que, é que você vai fazer? Você vai lançar aqui um código qualquer, e aqui você vai lançar, de repente você tem um benefício, por ser um fornecedor de energia elétrica, você vai lançar aqui nesse campo as informações referentes a esse benefício. Você comprando energia elétrica, dificilmente você vai precisar escriturar esse registro aqui. Deixa eu apagar ele aqui. E vamos voltar lá para a nossa nota. Livro C, aqui. Pronto. Então, aqui tem uma questão relevante também lá no Perguntas Frequentes. O que é que ele diz? Como preencher o campo 23 do registro C500? O 23 é esse aqui, informações complementares. Como é que eu sei que esse é o campo 23? Beleza, vamos lá. Guia prático. Aí eu vou pesquisar aqui, dar um F3. Eu vou usar uma técnica que um amigo meu me ensinou. Meu amigo chama Tião. Eu vou colocar aqui aspa, dupla, e vai colocar o registro que você quer. No meu caso C500, e fecha aspa. Uma aspa só já resolve. Então você vem aqui, ó, achou C500 e a gente vai buscar o número 23. 23, código da informação complementar do documento fiscal. Então quando ele fala código número tal do registro tal, é assim que ele define qual é ele sabe que esse campo aqui é o 23, tá? E não o 22 ou 24. Beleza. Então, volta para a aula. Cadê a aula? Aqui. O campo só permite, aí fala, né? Quando houver mais de uma informação complementar, dados adicionais na nota fiscal. O que ele está falando, eu tenho mais de uma observação para fazer na minha nota, no meu documento. Como é que eu faço, já que o registro só permite lançar uma vez? Né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Você tem o campo aqui, você tem a informação, a caixinha para escolher o código e acabou. Que é diferente, por exemplo, de quando a gente estudou o registro C100. Não sei se vocês lembram. Lá no C100 você tem essa figura aqui, ó, registro C110. Então aqui, ó, eu posso colocar quantos registros C110 eu quiser. Eu vou adicionando aqui um embaixo do outro. Então eu posso colocar quantas informações forem necessárias, quantas eu achar pertinente. Já no C500 eu não tenho essa possibilidade. Eu só tenho um campinho lá para poder informar as minhas particularidades. E aí, como é que eu faço nesse caso, nessa situação? Eu tenho duas informações para mandar para o fisco, só que eu só tenho um campo para poder escolher. Aí ele fala, o campo só permite a informação de um código cuja descrição deverá estar no 0450, que a gente já viu, eu mostrei para vocês como é que cadastra. Onde poderá resumidamente ser informada uma ocorrência ou mais dentro daquele código. Informe somente os de interesse fiscal. Ele está falando, você tem muita coisa para informar. Você vai fazer o seguinte, é que você só tem um espaço. Informe só aquilo que for de interesse do fisco. Ah, mas são duas informações. Você coloca as duas informações juntas dentro do mesmo código. E aí você transmite o seu expediente fiscal nesse formato. Certo? Então, essa é a maneira, o jeito que a gente tem para poder informar, caso seja necessário, esse campo com mais de um dado relevante. E agora a gente tem os dois últimos campos, né, relevantes para a gente aqui, que é o código, o tipo de ligação. Então, preenchimento obrigatório nas operações de saída se o modelo for igual a 06. Então, o modelo 06, pelo que a gente viu já, é a conta de energia elétrica. Tá? E o código do grupo de tensão, pela mesma forma. Preenchimento obrigatório nas operações de saída se o modelo for igual a 06. Então, nesse caso, como eu estou escrito lá na nota fiscal de entrada, né, uma nota fiscal de consumo de energia elétrica, eu não vou informar nem o código do tipo de ligação, nem o código de grupo de tensão. Nesses casos, não por coincidência, eles não estão marcados aqui como erro. Então eu posso salvar aqui sem maiores problemas a minha conta. Tá? E aí, outro detalhe. Vocês notaram que eu estou lançando as entradas de energia elétrica e eu não tenho registro C510, por exemplo. Só tenho C590. Foi aquilo que a gente falou. Nas entradas eu não escrituro C510.
No entanto, como é que eu vou lançar o C590? Aí você vai escriturar aqui CST e CFP alíquota, é um registro analítico, da mesma forma que a gente instala o 6090 no registro C100. Então aqui eu vou informar, por exemplo, 0,90. Por que 0,90 se minha conta vem cobrando, no meu caso ainda, 27% de energia elétrica? Porque eu não vou poder pegar esse crédito, né? Então eu vou lançar aqui como 0,90. É como se fosse uma operação de uso-consumo. Na verdade é exatamente isso, é uma operação de uso-consumo. Então eu vou usar o 0,90, né? 90 da tabela B, como a energia elétrica, a nossa energia, né? Acredito que 100% próximo disso é produzida no Brasil, então é 0,90, zero indicando que é uma mercadoria nacional. O CFOP, aqui é que está o lance. Então, geralmente a gente compra energia elétrica dentro do próprio estado. Então o primeiro dígito já vai ser 1, está aqui informado. Depois disso, como é que eu escolho, dentre todas essas opções, qual é o meu CFOP correto? E aí tem o seguinte, tempos atrás, foi na 8ª, 9ª, na 7ª aula, eu dei uma aula explicando sobre CFOP e falando sobre grupos de CFOP, né, sobre grupos. Você tem um grupo 1, 2 e 3, que são as entradas, dentro do estado interestadual e internacional, e 5, 6 e 7, que são as saídas. Aí depois a gente tem os subgrupos. Então, o subgrupo 10, 15, 20, 25. No caso de energia elétrica, eu vou começar aqui com 25. Então, eu vou começar já com 125. E eu só vou definir o último dígito agora. Então, note como reduziu bastante o meu campo de busca. Eu agora tenho apenas 3, 6, 7 opções aqui de CFOPs. É muito mais fácil de achar agora o meu CFOP correto do que eu ter que pesquisar na tabela inteira, né? Bom, compra de energia elétrica para estabelecimento, para distribuição ou comercialização. Nota aquilo que a gente falou, né? Quando estava lançando o C500. Não é o meu caso. Compra de energia elétrica para o estabelecimento industrial. Também não é meu caso. Para o estabelecimento comercial. Beleza, pode ser até meu caso. Mas vamos ver outras opções. Por enquanto eu estou nesse aqui, 253. Compra de energia elétrica para o estabelecimento prestador de serviço de transporte. Não é meu caso. Então, se você é uma empresa que presta serviço de transporte, o seu CFOP é diferente de uma empresa comercial, que é diferente de uma empresa industrial, que é diferente de uma empresa que comercializa energia elétrica. Então, compra de energia elétrica para o estabelecimento prestador de serviço de comunicação. O serviço de transporte, serviço de comunicação, são CFOPs diferentes. Produtor rural, também tem o CFOP específico dele. E consumo por demanda contratada. Isso aqui eu não sei do que se trata. Eu imagino que seja, por exemplo, vou fazer um show, um espaço qualquer, e aí eu contrato compro a energia elétrica para fazer aquele evento, e aí pago a energia que eu consumi durante o evento. Eu acredito que seja isso. Bom, então, nesse caso, o que vai melhor se enquadrar para mim aqui, é estabelecimento comercial. Então, compra de energia elétrica para o estabelecimento comercial. O último dígito, portanto, vai ser 3. Então, esse é o CFOP que eu vou utilizar aqui na minha escrituração no SPED fiscal. A alíquota do ICMS, eu posso até deixar em branco isso aqui, eu não preciso nem colocar a alíquota 0. E o valor da minha operação. Então, o valor da operação vai ser igual ao valor total do documento. 155,73. Aí, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, ICMS-ST, tudo isso aqui eu vou deixar em branco, tá vendo que não está dando erro. Então, quer dizer que se não está dando erro, eu não preciso lançar, não vai ter problema nenhum. Vou salvar aqui e vamos validar aqui o nosso lançamento para ver se tem algum erro, alguma coisa que a gente precisa corrigir. Aguardar um pouquinho. Fazendo a validação agora. Foi. Arquivo validado com sucesso. Eu consegui escriturar aqui tranquilamente a minha nota fiscal de energia elétrica. Beleza. Agora vamos fazer um outro exemplo com gás canalizado. O que é que vai mudar com gás canalizado? Vai ser a mesma coisa, tá? Eu só vou mudar meu fornecedor, gás encanado, o número da nota, eu vou lançar um número qualquer aqui, a série, vou botar série única, data de emissão, vou inventar aqui também alguma coisa, classe de consumo de energia. Então aqui, eu também vou escolher, lembra que quando estava lá no mapa mental, a gente viu que nesse caso, se for gás ou se for energia elétrica, eu vou usar um desses códigos. Então a mesma coisa aqui, eu vou lançar como consumo próprio. Base de cálculo do ICMS, não vou pegar nada disso. Valor total da nota, eu vou dizer aqui que foi R$ 1.200. Aqui eu vou botar 1.200 também, porque eu não tenho uma conta na mão, então eu não tenho como estimar aqui quanto seria de despesas acessórias, ou até se tem esses valores no caso de uma conta de gás. Tá? Pode ser até que nem tenha. Então vamos lançar desse formato aqui mais reduzido. Tipo de ligação, já vi que não vou lançar, nem código de intenção, já dos campos também vou deixar em branco. Então vou salvar isso aqui.
Pronto, registro analítico C590. O que é que eu vou informar aqui? Mesma coisa, eu vou informar aqui, ó, 0,90, tá? Não vou pegar o crédito. E qual CFP que eu vou usar? Bom, gás, ele é um tipo de combustível, certo? Então a gente também tem um código específico para combustível. Então, normalmente eu vou comprar dentro do estado, vou começar com 65. Então, tenho compra de combustível ou lubrificante para industrialização subsequente, no meu caso. Compra de combustível ou lubrificante para comercialização, também não. Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final. Beleza, já me enquadro mais aqui. Transferência de combustível, não é. Transferência de lubrificante, também não. Então eu vou lançar aqui como 1653, compra de combustível ou lubrificante por consumidor final. Ok? A alíquota eu vou deixar zerada e aqui eu vou lançar o mesmo valor total da minha nota. R$ 1.200 nesse caso. Não vou preencher mais nada também e vou salvar. Pronto. Lancei aqui minha nota fiscal de aquisição de gás encanado. Maravilha. Agora, vamos para a conta de água canalizada, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, né, que tem que fazer. E depois também não sabe, por exemplo, qual CFP que eu vou usar nesse caso. Então vamos lá. Mesma situação aqui que a gente viu. Se eu vou colocar aqui água encanada, meu fornecedor, número de nota qualquer, uma série que eu vou botar única também, data de emissão. A conta de água até tem, que eu poderia... Então vai dar trabalho agora de encontrar. Vou lançar aqui mais uma. Pronto. Aqui agora vocês vão ver que vai mudar, ó. Que é aquela tabelinha que a gente viu lá na aula. Então aqui, ó, ele fala que a gente vai seguir a tabela 4.4.2. Deixa eu ver se ela já está aqui fácil. Aqui. Água canalizada. Então qual a situação? O que é que eu vou selecionar aqui? Então registro consolidando os documentos de consumo residencial. Então nenhum desses aqui vai ser, que o meu consumo não vai ser residencial, né? Partindo do pressuposto que eu sou uma empresa comercial nesse exemplo. Então, consumo comercial ou industrial. Então aqui eu vou ter vários documentos, né? Eu posso consolidar vários documentos aqui, desde que o somatório, né, o valor total, seja de até R$50 ou até 100 e assim sucessivamente. Então, o que é que eu aconselho utilizar? Esse aqui, o código 99, registro por documento fiscal emitido. Geralmente você vai receber apenas uma conta fiscal, né, de água. Então, use esse registro aqui, o 99. Eu vou voltar lá no meu SPED, vou lançar aqui como 99. E está tudo certo. Base de cálculo não vou ter, tal. Vamos que eu paguei aqui R$97 de água encanada. E aí, total consumido, aí a gente sabe que tem o esgoto, né? Então tem a conta de energia elétrica, de água. Deixa eu pegar aqui minha conta de água para a gente ver como é que vem. Só um momentinho. Achei aqui. Bom, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um consumo de água. Vou usar um exemplo real, tá? Minha conta aqui veio 51,48. Então tenho total fornecido ou consumido. Eu tenho consumo de água, 5 metros cúbicos, deu R$ 28,60. Então tem a diferença, né? Esgoto, R$ 22,80. E aí fica a grande dúvida. Por quê? A minha base de cálculo aqui, ó, do PIS e da COFINS, aqui só tem PIS e COFINS de base de cálculo, tá em 51,48, que é exatamente o mesmo valor da conta. Então assim, o meu consumo de água foi de 28,60, certo? E as minhas outras despesas, eu vou lançar aqui com 22,88, que é o esgoto, né? Porque assim, embora eu não tenha utilizado, né, não tenha consumido, consumir a água, e o esgoto também faz parte da conta, ele faz parte da base de cálculo do ICMS. Então você lembra que eu vou pegar lá a minha base do ICMS e vou reduzir do meu consumo. Então reduzir aqui. Sobrou 22,88, que é a taxa referente ao esgoto, que é um serviço que eu estou adquirindo, né? Então, notem que eu tenho aqui, ó, tá interessante essa questão, porque eu tenho o serviço não tributado pelo ICMS. Então, nesse caso, o esgoto ele não é um produto. O produto é a água. A água que eu estou adquirindo, inclusive, acho que aqui na Bahia a gente nem paga pela água em si, a gente paga pelo tratamento da água. Então seria um serviço que justifica que na nossa nota não vinha cobrando o ICMS da operação, certo?
Então, nesse caso, eu lançaria aqui, ó, valor de serviços não tributados pelo ICMS. Então, eu lançaria aqui, nesse caso, se a minha nota, eu não estou vendo nenhum campo aqui de ICMS lançado na nota. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar R$ 51,48 aqui. Só que aí, qual é o lance? A minha nota, ela vai ficar diferente, né? Porque seria o somatório do fornecido, mais despesas acessórias, mais serviço não tributado pelo ICMS. Então eu vou ter que remanejar isso aqui. Eu vou zerar isso, vou recortar e vou trazer para cá. Colar. Eu entendo que seria tudo aqui, serviço não tributado pelo ICMS. No entanto, eu realmente consumi a água. Só que aí vai depender de como é que é dado o tratamento. Como eu falei para vocês, né? Tem estado que cobra pela água e pelo tratamento da água. Tem estado, que eu acho que é o caso da Bahia, que ele cobra só pelo tratamento da água. Então, se ele está cobrando só pelo tratamento da água, né? tipo a água é de graça e ele cobra pelo tratamento e pelo tratamento do esgoto. Então, nesse caso, eu lançaria tudo aqui. Então, ficaria R$ 51,48 aqui e aqui ficaria zerado. Aqui ele deixa ficar assim? Não deixa. Então, de qualquer forma, eu teria que lançar aqui o consumo, mesmo que seja que eu pague só pelo tratamento da água, mas isso está representado aqui pelo meu consumo. Então, R$ 28,60 aqui, e lá, no serviço não tributado pelo ICMS, ficaria a diferença, que é referente ao esgoto, de R$ 22,88, tá? Que é o serviço de tratamento do esgoto. Maravilha! Então, lancei aqui minha nota, vou salvar, e agora a gente abre a parte do registro analítico, C590. Como é que eu lanço o C590? Então aqui eu vou ter meu CST 0,90, tá? Isso aqui a gente já sabe, vai ser sempre igual. E eu tenho o CFOP. Aí agora que eu me pega, porque qual CFOP que eu vou utilizar para escriturar uma aquisição de água encanada? E aí se você procurar lá na tabela de CFOP, você não vai achar esse CFOP. Não existe um CFOP específico para água encanada. Como tem um CFOP específico para gás, um CFOP específico para energia elétrica, a gente não tem um CFOP específico para água. Então, nesse caso, quando a gente não tem um CFOP específico, é que a gente usa, vocês podem dizer, um 949, só que não. A gente tem um CFOP específico para aquisições de uso e consumo, que é um 556, que é exatamente o que a gente vai utilizar. Então, notem que, para as aquisições de uso e consumo, eu tenho, começa com 1, 5, aí eu já reduzi meu campo de busca, 5, aí agora eu tenho todas essas opções. Então, compra para ativo imobilizado, transferência de ativo, ativo imobilizado, retorno. Então, o subgrupo 5.5 é referente às operações de uso e consumo e ativo imobilizado. E aqui eu tenho um 1.556, compra de material para uso ou consumo. Então, eu comprei água, né, para consumir. Então, uma compra para uso e consumo, CFP 1.556. Qual é o valor da operação aqui? O valor da minha conta. Então, R$ 51,48. Pronto, está feito o ZFNI. Acabou aqui o meu trabalho de estruturação das notas fiscais de entrada. Ah, Marcos, mas eu sou uma empresa que vende energia elétrica, ou vendo gás encanado, eu vendo a água, né? Eu forneço água. Como é que eu faço nesse caso? Bom, aí você precisa escriturar aqui no registro C500 também, só que nas saídas. Então aqui eu também fiz alguns testes, a gente vai ter muito parecido, tá? Então aqui na emissão da nota vai ser muito igual. Qual vai ser a diferença? Aqui eu vou ter o valor do ICMS, né? Vai ter a base de cálculo do ICMS e o valor do ICMS. Então eu não vou nem mexer nisso aqui, vou deixar como está. Agora é interessante, relevante o seguinte, eu fiz um teste aqui bem aleatório, né? Então eu coloquei o valor da nota R$ 123 e o valor da base de cálculo R$ 2.154. Então nota que a base de cálculo está muito maior do que o valor da nota fiscal. E o valor do ICMS também não tem uma proporção, está quase 50% do valor, se não tiver mais, está mais de 50% do valor da base de cálculo do ICMS. Então não tem nenhum controle sobre isso, ou seja, o PVA não faz nenhum tipo de validação sobre essas informações do ICMS que você lança no seu registro C500, tá? Nas operações de saída. Então, é importante estar atento a isso aqui. Claro que você vai utilizar um software para fazer isso, então não vai ser comum você cometer esse tipo de erro. Tá? PIS e COFINS a mesma coisa, não vou precisar lançar. Tá? E aqui, ó, a mesma situação, só que aqui já é o viés de quem está vendendo. Então, eu estou vendendo energia elétrica. A Coelba, quando está me vendendo, como é que ela vai
como é que ela vai lançar essa nota fiscal, né? Deixa eu ver se aparece aqui qual é a classe de consumo na nota. Isso aparece, consumo, tem o valor do consumo aqui, consumo ativo, reservado ao fisco. Não estou vendo aqui, acho que não vem no documento qual é a sua classe de consumo. Ah, tem sim, aqui, ó. Classificação B1 residencial. Beleza. Então aqui no caso eu vou usar consumo próprio, certo? Lancei aqui como consumo próprio. Aí o tipo de ligação. Aí não estou vendo aqui qual é o tipo de ligação, mas vamos dizer que seja monofásico. E aqui, ó, grupo de tensão. Então, no meu caso é B1 residencial, tá aqui, ó. B1 residencial 07. Então, quando ele vai emitir o documento, note que a informação, inclusive, vem no documento fiscal. Tá aqui. Então, ele tem que saber quem é a empresa que está, a empresa, ou a pessoa física ou jurídica, que está adquirindo a energia elétrica dele e enquadrar ele dentro dessas possibilidades aqui. No meu caso, a gente viu que é B1 residencial. O tipo de ligação eu não estou vendo aqui, eu acredito que esteja também, mas por alguma miopia minha eu não estou enxergando. Mas se eu descobrir, depois eu conto para vocês na próxima aula. Acho que não está por aqui não. Bom, mas é isso. Então ele vai lançar aqui o tipo de ligação, o código, né, do grupo de tensão. Se tiver algum benefício fiscal, vai lançar no código das informações complementares e está feito. Lançou a nota fiscal. Qual vai ser a diferença? Note que aqui já apareceu o registro C510, que a gente não tinha antes quando estava lançando as entradas. Então no C510 o que é que eu vou informar? Vamos voltar lá na nossa aula que ainda tem coisa para a gente ver. Então cobrimos aqui todo o registro C500, né? A gente até se adiantou um pouquinho, vimos já o C590. Vimos as particularidades, então está bem coberto isso aqui. E vamos para os registros filhos. Então tem o registro filho C510, que são os itens. E o que é que a gente tem lá para saber? Definição. Então, nesse registro, lá no meu mistério, eu vou informar os itens das notas fiscais de energia elétrica, de gás canalizado e de água encanada nas operações de saída, tá? Importante. Então, só vou informar o C510 nas operações de saída. Código da classe do consumo. Então, código de classificação do item de energia elétrica. Então, somente deve ser informado se o item for energia elétrica. Por que ele está falando isso, né? Porque o registro C500 ele tem essas três abas. Então, energia elétrica, gás canalizado e água canalizada. Então, se eu estou emitindo um documento, né, de água canalizada, eu não vou informar aqui naqueles campos de tipo de ligação, grupos de tensão, porque isso aqui não é energia elétrica, então não cabe. Tá? E aqui também, note que ele também nem deixa eu informar outra coisa que não seja referente a operações com água encanada. Então, o código deve existir na tabela de classificação de itens de energia elétrica, serviços de comunicação e telecomunicação, constante no 4.4.1, que é outra tabela que também tem um link aqui para a gente ver. Então, tabela 4.4.1, vamos lá. A gente tem aqui todas essas opções, né? Então, classificação do consumo, tabela de classificação de energia elétrica e aí vai. Aí você tem 01, assinatura, então, telecomunicação, comunicação aqui, habilitação, serviço medido, serviço pré-pago, outros serviços, energia elétrica, que é o que interessa a gente. Então, vai estar dentro disso aqui o lançamento que ele vai fazer, certo? Então, vai ser energia elétrica consumo, demanda, energia elétrica de serviços, e aí tem uma série de possibilidades aqui que eu sinceramente não conheço isso aqui aprofundadamente, né? Não sei em qual caso vai usar cada um deles. Mas quem precisar da informação e trabalhar com isso já sabe que é aqui que vai encontrar as opções. E lá no meu lançamento do documento, eu vou dizer o número da sequência, né? Código do item, o código da classificação. Então, esse código da classificação é exatamente aquela situação que eu falei para vocês. A gente tem aqui a tabelinha. Então, tem todas essas opções e eu vou me concentrar aqui no 06. Então, aqui eu escolhi energia elétrica consumo, certo? A gente não tem nenhuma informação aqui falando sobre como é que é esse tipo de classificação. Deixa eu ver se tem aqui esse texto.
Código de classificação do item de energia elétrica conforme classificação dos itens de energia elétrica, serviço de comunicação e telecomunicação. Então, essa é a única informação que a gente tem. Eu estou chutando aqui que a energia elétrica é consumo, ou seja, eu estou vendendo energia elétrica para alguém que vai consumir. Então, eu coloquei aqui essa informação. Aí eu coloquei o CST 000, vou tributar integralmente essa operação, e o CFOP 5253, venda de energia elétrica para estabelecimento comercial, no nosso exemplo aqui. Tá? Então, unidade de medida, kWh. Então, isso aqui eu estou detalhando o produto que eu estou vendendo. Então, a quantidade de quilowatts, a quantidade, o valor do item, né? Aqui é o valor total do item, tá? Não é o valor unitário. Inclusive, tem um esclarecimentozinho aqui. Deixa eu buscar aqui para vocês. Tá, para documentos, o campo deve ser apresentado como campo para demais documentos. Ah, entendi. Então, código de classe, né, código de classificação do item, ele vai ser informado apenas para a energia elétrica e para os demais vai ficar vazio. Que foi aquilo que a gente viu aqui. Ó. Então, estou lá escriturando conta de água encanada. Esse classe de consumo, energia, água e gás, aqui vai ficar vazio. Ou pelo menos deveria, né? Porque ele está dizendo aqui que é um campo obrigatório. Aí agora já não se sabe mais. Então já sou obrigado a preencher. Porque se eu deixar em branco, ele vai dar um erro. Então, eu vou ter que preencher aquela situação. Um documento fiscal emitido, um registro para cada documento fiscal emitido. Certo? Então, embora o guia prático diga que eu tenho que deixar o campo vazio, na verdade, eu preciso preencher esse campo, porque senão ele vai dar um erro aqui na minha escrituração do expediente fiscal. Então, está contradizendo aí a informação que está no guia prático com a nossa experiência prática. 510, então, formei os dados aqui e tal, indicador do tipo de receita, se é uma receita própria ou se é uma receita de terceiros. Então, nesse caso aqui, lembra que a gente estava falando lá de cobrança de valores de terceiros, né? Então, a contribuição de iluminação pública, então ele vai lançar aqui como item separado. Né? Então, item energia elétrica, ele vai lançar o valor da energia elétrica aqui, e é uma coisa. A contribuição de iluminação pública, então ele vai lançar o item de contribuição de iluminação pública, exatamente como vem aqui na nota, né? Na nota vem separadinho. Vem aqui a tarifa da bandeira, vem a compensação, vem o acréscimo, vem a contribuição. Então ele vai lançar os itens. Isso aqui que a gente está vendo, né, esse detalhamento, é exatamente os itens que ele está lançando aqui na nota. E ele vai dizer aqui que esse valor é uma receita de terceiros, então a contribuição de iluminação pública, aqueles R$8 e pouco que estava lá para mim, ele vai lançar aqui R$8 e pouco e quantidade do item, ele vai botar 1 de repente, vai deixar em branco, não sei se deixa ou deixar em branco, deixar vazio. Então ele vai deixar aqui, vai colocar aquele valor de R$8 e pouco e pronto, segue a vida. Depois ele vai escolher o código do participante, ou seja, quem é o consumidor final, né, a pessoa que está comprando. Então, vou botar aqui consumidor final. O valor do PIS e da COFINS não precisa informar. O código da conta analítica também não é obrigatório. Tá? E aí vai salvar. Depois disso, ó, ele gera automaticamente o registro C590 com aquelas informações. Então, o CST 000, tributado integralmente. O CFOP 5253, que é a venda de energia elétrica para estabelecimento comercial. Aí você tem a alíquota de 27%, o valor da operação de R$550, o valor da base de R$500, o valor do ICMS. Interessante que, se não me engano, aqui também... Ah, não, aqui está certinho. Então, tem o valor do item. Só que o valor do item está divergente, tá vendo? Eu botei 415,20 e aqui, na conta analítica, no registro analítico, eu botei 550. Só que ele não está apresentando erro, né? Vamos ver. Vou mudei ali e não percebi. Não está apresentando não. Ou seja, ele não vai também fazer essa consolidação. Então, esse aqui 550 e aqui no item eu estou dizendo que o valor total do item é de R$415,20. E estou dizendo que o valor total da nota é de R$123. Ou seja, tudo discrepante, não tem nada batendo com nada. No entanto, ele está dizendo que não tem erro nenhum na minha escrituração, no meu expediente fiscal. Então aqui é um ponto também para se ter atenção. Tá? É por isso que é necessário você fazer as auditorias do expediente fiscal. Porque nem tudo o expediente vai pegar. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Então, ele poderia fazer essa amarração, né? Como ele faz lá no registro C100, por exemplo. Então, no C100 você casa o 670 com 690 com o C100. Aqui poderia ser a mesma coisa, ele podia amarrar o C500 com o C510 com o C590.
Mas note que ele não faz isso. Eu coloquei valores distintos, completamente diferentes, e ele deixou passar sem nenhum problema aqui a minha escrituração do SPED fiscal. Tá? E é isso, né? Saídas de gasto canalizado, a mesma forma. Então aqui, note que ele fala também que era para deixar em branco. No entanto, eu tenho que preencher. Né? Então, classe de consumo, eu preciso preencher isso aqui, senão vai dar um erro no meu SPED fiscal. Embora ele tenha dito lá que não precisava preencher. Deixa eu até verificar isso, que às vezes a gente se passa, né? Código de classe, registro C510. Vamos lá no guia prático para a gente verificar se é isso mesmo. C510, aqui, código de classificação do item, campo 4. Vamos buscar aqui o campo 4. Só deve ser informado se for energia elétrica, e o valor informado no campo deve existir na tabela de classificação de energia elétrica, serviço de comunicação, está comunicação constante na tabela. Para demais documentos, o campo deve ser apresentado como campo vazio. Ou seja, se for energia elétrica, eu tenho que informar o campo. Se não for energia elétrica, eu não preciso informar esse campo. No entanto, se eu não informo, ele me apresenta como erro. Vamos até fazer o teste, que é para ver, vou botar o consumidor final, que é para ver se realmente é isso mesmo. Senão a gente acabou de encontrar uma discrepância entre o que está no guia prático e quando a gente vai para a realidade, vai fazer um lançamento de verdade. Vou lançar um número qualquer aqui, uma série, data da emissão, aqui é para deixar em branco, vou deixar em branco, vou lançar um valor qualquer aqui, salvei. C510, ele vai preencher com alguma coisa, para não dar problema. CST, que eu vou dizer que é a receita própria, salvar. Ok, gerou o registro analítico, vou dizer aqui que é R$1.000. Note que aqui eu já preciso informar os campos, né? Eu tinha deixado em branco antes, né? Agora eu já preciso informar pelo menos com um 0 aqui. Pronto, informei tudo, vou validar e vamos ver se ele vai deixar passar aquele erro lá da classe de consumo. Classificação de consumo. Deveria deixar, né? Já que no guia prático informa isso. Apareceu um erro. Código de consumo, campo obrigatório. Então, ou seja, aquilo que ele fala que não é para fazer, na verdade não é bem assim. Né? Tem que preencher de qualquer forma esse campo aqui, senão ele vai dar um erro no meu SPED fiscal. Então, vou botar aqui como consumo próprio. E agora sim, ele vai deixar passar a minha validação aqui. Foi? Beleza. Por fim, a gente tem o registro C500 da água encanada, que também não vai divergir muito daquilo que a gente já viu não. Tá? Basicamente isso, são os mesmos campos, a gente viu que aqui tem que preencher também de qualquer jeito, então eu aconselho usar o último campinho aqui. E o CFOP você, não vejo o CFOP aqui na nota, eu vejo que seja 502 também, né? Para quem está vendendo. Talvez tenha uma forma diferente, né, de apresentar as informações para quem é do ramo de tratamento de água, que eu desconheço, mas a gente teria que informar um CFOP aqui, e eu não vejo outro senão o CFOP 502, no caso de tributação normal. Ou, na verdade, nem tem um CFOP se tratar apenas de um serviço, né? Então não vai ser tributado pelo ICMS, eu nem escrituraria, portanto, o meu SPED fiscal. Né? Na entrada escrituro, porque a água é considerada como um produto, né? Então eu teria que pagar o ICMS a respeito, em cima disso. Se tem mais algum ponto importante para passar para vocês. O valor do item já viu, né? Que informa o valor total, equivalente à quantidade vezes o preço unitário, isso lá no registro C510. Os campos de prisma física, como a gente já viu, eles são obrigados de informar, já que você está enviando o SPED contribuições. Fechando C510, C590. A gente já viu extensivamente, né? Então a gente vai utilizar ele para fazer o agrupamento do conjunto CFOP CST alíquota dos itens do C510. A gente viu também que ele não valida, né, as informações, ele não bate. O que eu informei do C510 com o que eu estou informando do C590, apenas no conjunto CFOP CST alíquota. Do registro C590 com os totais de cada combinação CST e CFOP alíquota informados no C510 para as operações de saída, com base nos documentos fiscais ou com base nos documentos fiscais de entrada. Então o C590 sempre vai ter na entrada ou na saída. Agora ele não valida os valores,
ele está validando aí os conjuntos CFAP e CST alíquota. Aqui no valor da operação, né, que é aquele campo lá que a gente informa, então este campo, informar neste campo o valor das mercadorias somadas aos valores de outras despesas acessórias, subtraindo o desconto condicional de acordo com a combinação CST, CFAP e alíquota do ICMS. Então, ou seja, ele só diz a você como tem que fazer, mas ele não valida se você colocou a informação corretamente lá. Valor não tributado em função da base de cálculo do ICMS. Então, o que a gente tem aqui? Este campo só pode ser preenchido se os dois últimos itens, dois últimos dígitos do CST forem iguais a 20 ou 70. Então, eu só vou informar a redução da base lá no C590. Deixa eu trazer para vocês aqui. Esse campinho aqui, ó, valor não tributado do ICMS, ele só deve ser preenchido se aqui o meu CST terminar com 20 ou com 70. Não sendo isso, ele vai ficar em branco. Tá? Eu, quando comecei o SPED, eu achava que esse campo aqui eu ia informar sempre que eu tivesse uma operação que eu não pagasse o ICMS. Por exemplo, uma operação com isenção, com não incidência do ICMS, com diferimento. Então, eu ia lançar aqui nesse campo. Mas, na verdade, só com o final 20 ou 70 que eu devo fazer uso desse campo. Devo colocar um valor diferente de zero aqui. E, por fim, o código da observação do orçamento fiscal. Aquela mesma informação que eu já passei para vocês mais cedo, que ele tem que existir lá no registro 0460. Eu tenho várias informações para colocar, mas só tem um campo. Você vai consolidar essas informações, vai apresentar o que for de interesse do fisco e vai apresentar lá e acabou. Então, basicamente é isso. Essa aula de hoje, as coisas que eu tinha para informar para vocês, para apresentar. E na semana que vem a gente vai dar continuidade a esse estudo, né? Então, esse é o primeiro registro que trata sobre esses documentos fiscais. Na semana que vem a gente vai ver os demais registros que tratam também da mesma escrituração de documentos de energia elétrica, de água encanada e de gás canalizado. Tá? Eu acho que não deve ter ficado ninguém aqui para assistir a live, com essa internet caindo toda hora. Mas eu vou fazer o upload disso aqui daqui a pouquinho, assim que terminar essa live. E vou deixar disponível aí para quem quiser assistir. Vou mudar o link lá para vocês. E é isso. Então, hoje não vai ter pergunta, vai ser uma aula um pouquinho diferente. E a gente se vê na nossa próxima aula. Deixa eu achar meu botãozinho ali para finalizar minha live. E tchau, tchau.